e o que nós permitimos, o que nós estamos apresentando, quem nós somos perante a Deus, aquele que tudo vê. O Senhor nos vê em todos os momentos. Pode olhar para mim. Momentos de lutas, aflições, dificuldades, frustrações, momentos de tristezas, momentos de fraqueza. Ele nos vê em todos os momentos. Mas quem somos nós perante a Ele nesses momentos? O que apresentamos a Ele? O que oferecemos a Ele? Nos nossos momentos de angústia, tristeza, fraqueza, em que nossa carne está gritando, e o nosso espírito às vezes morrendo, o que nós somos perante a Cristo, a Deus? Temos a mania muito feia de oscilar perante ao Senhor. Quando estamos no bem bom, é festa, é alegria, é adoração, é louvor, é cântico. Mas quando passamos por um vento, oferecemos a nossa pior adoração a Ele, porque Deus entende a minha angústia, a minha aflição. E esquecemos que é nesses exatos momentos em que Ele quer ver a nossa verdade. Em que Ele quer ver quem nós somos de verdade. Em que Ele quer receber a nossa verdadeira adoração. Sabe por quê, jovens? O único que pode nos livrar da angústia, da depressão, da dificuldade, o único que pode fazer por nós aquilo que uma vida inteira correndo atrás a gente não consegue, é Cristo. E porque muitas das vezes nós não acreditamos e duvidamos no poder dele. Porque muitas das vezes nós o questionamos, mesmo sabendo que ele sabe e permite todas as coisas. Porque muitas das vezes nós optamos em desviar, em sair dos caminhos dele, em ir lá fora, peca um pouquinho, depois eu volto e Deus vai me entender. Por quê? Se nós sabemos que ele vê tudo. Se nós sabemos que ele sabe de tudo. Hoje o Senhor quer saber. Hoje o Senhor quer que você fale para ele. Hoje o Senhor quer ouvir o teu coração. Nos momentos de angústias, de aflições, de dificuldades. E o que será que ele vai escutar aí dentro? O que será que o Senhor vai encontrar? Quando a pastora Esther não veio, o pastor Gabriel não veio, o pastor João não está, o seu pai e a sua mãe não está. Qual tem sido a história que você está escrevendo, jovem? O Senhor tem uma porta aberta para você. Mas o maior responsável em atrasar as bênçãos de Deus para a nossa vida, Giovanni, somos nós mesmos. Porque eu estou firme, estou forte, estou dando fruto, mas quando vem o vento me leva. E quando eu estava tão perto de conquistar a minha vitória, por um momento, por conta de uma dificuldade, eu permito que a minha bênção se distancie de mim. Precisamos aprender a adorar a Deus de verdade, até nos nossos piores momentos, até nos nossos momentos de angústia, até nos nossos momentos de aflições, até naquele momento que você fala, meu Deus, não é possível que o Senhor não está me vendo aqui. Até naquele momento em que você ora, busca, clama, entra para dentro do seu quarto e parece que tua oração não passa do teto.
O Senhor, muitas das vezes, se silencia para nós porque Ele quer saber até onde nós somos capazes de ir por conta dEle. Eu já contei, vou contar novamente. Teve um momento em que o Senhor resolveu se silenciar para mim. Eu já falei isso várias vezes para vocês e uma das coisas que eu falo é: não compensa perder a presença de Deus. Não compensa negociar a presença de Deus por nada neste mundo. Jovem, entenda. Geração Semear, vocês que estão aqui nessa noite, nunca, grave isso no fundo do coração de vocês e na mente de vocês, nunca troque a presença de Deus por nada. Nunca negocie a tua salvação por coisas momentâneas, por coisas prazerosas, porque tudo isso passa. E quando tudo isso passa, você fica só. E quando você percebe que você não tem mais a presença, você percebe que não faz mais sentido. Porque sem a presença nós não somos nada. Você sem a presença não é nada. Você sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo ao seu lado, você não é nada. Entenda isso. Pare de achar que o Senhor vai entender que não tem problema, dá tempo, eu vou, faço, volto, aceito Jesus de novo. Gente, Jesus não está em promoção para a gente ficar aceitando Ele quando a gente pensa que... Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Eu penso que eu posso ir, errar e vai dar tempo. Eu venho, aceito Jesus de novo. Agora, quantas vezes você vai ter que vir aqui na frente para entender que é dele que você precisa e sem Ele você não é nada? Quantas vezes você vai permitir que o pecado te domine ao invés de você dominar ele? Quantas vezes você vai permitir essa oscilação dentro da sua vida? Você não está percebendo que o diabo está brincando com a sua cara? Você não sabe que ele veio para roubar, matar e destruir, e tudo aquilo que ele oferecer para você vai ser para roubar a tua salvação, matar a tua vida e destruir a sua alma? Até quando? Até quando, igreja? Até quando nós vamos permitir que o diabo se irande na vida dos nossos filhos? Até quando nós vamos permitir que o diabo se irande dentro da nossa casa? Eu louvo a Deus porque eu tenho os pais que zelam pela minha vida. Se não fossem as orações da minha mãe, talvez eu nem aqui estaria. Se não fosse pelo meu pai, talvez nem aqui eu estaria. Porque eu sei o preço que eles pagaram para eu estar aqui neste altar hoje. Agora, pais, que preço vocês têm pago pelos filhos de vocês? Ou vocês estão vendo eles afundar, estão vendo eles cair no fundo do poço e está fingindo que não está vendo? Até quando nós vamos permitir? Peça a Deus para que tire esses tampões dos seus olhos e para que você veja as coisas que às vezes está até na cara demais. Pais que não pegam celular de filho porque é a privacidade do meu filho. Pais que não sabem nem com quem os filhos andam. Pais que pensam que filhos são santos, um amor, mas por trás até o diabo tem medo. Está no momento da gente despertar, sabe por quê? Porque no versículo 11 diz que ele vem sem demora. E a culpa de muitos filhos, às vezes, de desviarem é por conta dos pais. Ou vocês acham que eu nunca tive oportunidade de errar, de pecar, de desviar? Eu estudei numa sala, gente, que o filho de pastor era pior do que todos os alunos da sala juntos. Eu estudei numa sala em que os meninos levavam narguilé, droga, escondido para a escola.
Eu estudei numa sala em que a professora chamava meus amigos para ir para rave, para boate. Eu estudei numa sala de aula em que tinha lésbica, tinha transexual, tinha todo tipo dessa homossexualidade que está tendo aí, tinha lá dentro. Agora a gente vai permitir que o ambiente que a gente está influencie a gente ou a gente que vai influenciar ele? Sabe por quê? Porque no dia que eu comecei a levar minha Bíblia para a escola e ler a Bíblia na hora do recreio, pedi ao diretor porque não podia ficar dentro da sala de aula. Eu falei, pelo amor de Deus, me deixa ficar aqui dentro. Eu só quero ler minha Bíblia. O nome dele é Renato. Renato, só quero ler minha Bíblia. Eu vou ficar quietinho, não vou atrapalhar ninguém. Ele me liberou. No dia que eu comecei a ler a Bíblia, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, o menino que estava na minha sala, que todo mundo chamava ela de Vi Colin, porque ele se entendia como mulher, tentou na minha frente e pediu oração para mim. Sabe por quê? Porque a carne queria que ele se afundasse, mas ali dentro tinha uma alma que estava gritando. E o que nós estamos pregando aí fora? O que, geração? É para vocês. É nós que somos testemunhas de Cristo aqui na terra. É nós que temos que levar a palavra de Deus aqui na terra. Não é tudo a pastora Esté, não é tudo o presbítero Giovanni, nem o pastor Douglas. É vocês. Eu me lembro que quando a professora perguntava, o que você quer ser quando crescer? Todo mundo, engenheiro, médico, sei lá o quê, e advogado, e juiz. E ela se espantou quando eu escrevi que eu queria ser missionária. Sabe por quê? Porque tem uma chama dentro de mim que eu não permito apagar. Tem uma chama dentro de mim que não são as minhas lutas e dificuldades que vão apagar. Tem uma chama dentro de mim que não é o meu coleguinha que está buzinando no meu ouvido que vai deixar apagar. Tem uma chama dentro de mim que eu prezo mais do que a minha própria vida. Tivemos um retiro marcante, em que jovens saíram de lá avivados, cheios. A presença se manifestou. Agora, por que nós estamos permitindo que essa presença se retire da nossa vida? O que estamos semeando a cada dia para que essa presença se multiplique, para que essa presença cresça? Passamos tempo demais no celular, tempo demais no Instagram, tempo demais fazendo aquilo que não deveríamos fazer. E esquecemos que o tempo que a gente tem de mais precioso é quando abrimos essa palavra aqui, ó, e comemos ela, lemos o que tem aqui dentro e vivemos o que está escrito aqui. Mas pra gente, pode esperar. Eis que venho sem demora. Não é papo de vó, de mãe, de tio, não. Ele está voltando. Estamos vivendo dias que estão caos. Tudo indica a volta de Cristo. E até quando nós vamos continuar brincando na presença do Senhor? Até quando? Firme a tua casa na rocha. Firme a tua casa nele, firme o teu coração nele. Porque quando vier o vento não vai ser capaz de levar. Mas sabe qual é o nosso maior problema? É que entre a voz do amiguinho e a voz de Deus, nós ficamos com a voz do amiguinho. Entre o conselho da pastora e o conselho do meu amigo, eu fico com o conselho do meu amigo. Entre o conselho do meu líder e o conselho da minha coleguinha lá na escola, que nem na igreja vai, tem a vida toda destruída, eu fico com o conselho da minha coleguinha. O Senhor te chamou. O Samuel falou aqui que o Senhor escolheu vocês. E está na Bíblia que Ele te chamou. Antes mesmo de você nascer, quando você estava no ventre da tua mãe, Ele te chamou. Agora, até quando nós vamos comportar como se eu não tenho um chamado, eu não tenho uma missão, isso aí não é para mim.
quem vencer, eu o farei coluna. O Senhor te chamou para ser coluna na casa dele. O Senhor te chamou para ser coluna na tua casa, jovem. O Senhor te chamou para ser coluna na tua escola, jovem. O Senhor te chamou para ser coluna lá na tua faculdade, lá no teu trabalho. Para que nenhuma conversa, nenhum vento, nenhuma tempestade te derrube. Se não fosse as colunas desse prédio aqui, você acha que esse teto estaria firme? Você acha que essas paredes estariam firmes? Por conta de umas figuinhas de ferro, umas vigas de ferro. Será que se fosse de papel, aguentaria? O Senhor te chamou para ser coluna. A salvação, às vezes, da tua casa está dependendo do teu posicionamento. Eu já vi casas, lares serem salvos e transformados porque um jovem se posicionou. Por conta de uma pessoa. Deus sempre chamou um para fazer a diferença, um para mudar, um para levar a palavra, um para influenciar. Aceita ser esse um de Deus. Você não é multidão, não. Você é um de Deus que veio para fazer a diferença. Seja diferença na vida, no meio dos teus primos. Seja diferença lá na sua escola. Você conhece a palavra. Você conhece a verdade. E entenda que aquilo que o mundo te oferece, aquilo que o mundo propõe, não é para você. Prefira renunciar o mundo hoje do que amanhã você ter que ouvir um aparta-te de mim porque eu não te conheço. Eu tenho certeza que isso vai doer muito mais. O céu é real, o inferno é real. E no inferno vai ter crianças, jovens, homens, mulheres, idosos. No inferno vai ter isso tudo. E por que vivemos dias aqui como se o inferno não existisse? Por que vivemos dias aqui como se Cristo não vai mais voltar? Hoje o Senhor te chama para um relacionamento verdadeiro com Ele. Um relacionamento íntimo com Ele. Eu sei que tem jovens que vão sair daqui, tem pessoas, homens, mulheres, que vão sair daqui e chegar lá fora e vai fazer tudo ao contrário de novo. Vai cair no mesmo erro de novo. Vai acessar aquele site de novo. Vai ver o que não devia ver de novo. Porque o vício já dominou a mente dele. E ele pensa que não tem mais poder sobre o vício. Mas se você sair daqui entendendo que aquele que está do teu lado é mais forte do que qualquer vício, do que qualquer pecado, do que qualquer tempestade, do que qualquer provação, que qualquer luta e dificuldade que você tiver, nada para na tua frente. Continue seguindo, olhando para o alvo que é Cristo, olhando para frente, sem olhar para trás. O que passou, passou. Acredite que o Senhor está com você e com Ele você pode todas as coisas. Não olhe para a tempestade. O Senhor te chamou para andar sobre as águas, mas não olhe para a tempestade. Ele nos chamou para pisar onde não tem chão, é fé. É acreditar naquilo que os meus olhos não estão vendo. Tá um caos, pastor Esther. Fé. Tá difícil, pastor Esther. Tenha fé. Mas em nenhum momento olhe para a tempestade. Em nenhum momento permite que a tempestade te amedronte. Olhe para o alvo. Olhe para Cristo. Não
tempestade que derrube o crente que está afirmado em Cristo. Ouça a voz do Espírito. Ouça aquilo que o Espírito está pedindo para você. Sabe aqueles momentos em que a gente está deitado e a gente, nossa, podia tanto orar agora. Aí você vira para lá, vira para cá, quando você vê, você está no celular. O Espírito Santo está soprando no teu ouvido. Eu quero um relacionamento contigo. Muitas das vezes nós não temos uma intimidade com Cristo porque nós não permitimos viver aquilo que Ele tem pra gente. Nós não permitimos viver os momentos que Ele preparou pra gente viver. Tudo que o Senhor quer, tudo que o Pai quer, é ver você mais pertinho dEle, é ver você fazendo a obra dEle, é ver você andando nos caminhos dEle, sem oscilar. Ah, pastor Esther, mas, cara, sem querer eu acabei errando aqui, falhei aqui. Não pare, não olhe para a tua falha, não. Errou? Levante. Errou? Caiu? Levante. O Senhor te põe de pé. Mas agora não permite que essa queda acabe com todo o teu relacionamento com Ele. Não permite que as tuas falhas destruam o teu relacionamento com Ele. Não permite que um momento, um desleixo que você teve, atrapalhe toda a sua história e caminhada com Cristo. Vale a pena permanecer. Vale a pena continuar. Aquilo que vocês receberam lá no retiro, aquela chama ainda está aí dentro. Você só precisa alimentá-la. Às vezes a gente vê, mas por que fulano sente tanta presença de Deus? Por que ciclano consegue sentir com tanta facilidade? Por que Betano chora tanto na É porque ele está alimentando. O que nós estamos alimentando? A nossa carne, o nosso espírito, o nosso ego. O Senhor te chama para um relacionamento íntimo com Ele, de buscas com Ele. E o que eu ganho com isso, pastor Esther? Aquilo que dinheiro nenhum na terra pode comprar. Aquilo que faculdade, diploma, serviço, aquilo que político nenhum pode comprar, aquilo que o homem mais rico do mundo pode comprar. A tua salvação. Que parece ser algo tão bobo. Mas se você permanecer firme, você vai viver aquilo que o Senhor está preparando para a sua igreja, para a sua noiva. E que em breve Ele vai buscar a sua igreja. Aqueles que o amam e o adoram em espírito e em verdade. Para viver tudo aquilo que Ele preparou lá no céu para a gente. Não vai ser fácil, gente. Servir a Cristo não é fácil, é renúncia atrás de renúncia. Tem hora que a carne grita. Tem hora que o pecado aguça. Tem hora que a tentação vem e às vezes é no nosso momento demais. Mas lembre-se que vale a pena renunciar, vale a pena dizer não, vale a pena se santificar, vale a pena buscar. Moças, vocês não são produtos. Meninos, vocês também não são produtos. Se guardem, se respeitem. Respeitem o templo do Espírito Santo que é você. Mocinhas, não é qualquer rapaz que passa a mão em você.
Rapazes, cuidado com o que vocês fazem com a filha dos outros, porque amanhã vocês terão filhas. É necessário pregar isso, sabe por quê? Porque hoje tudo está podendo dentro da igreja. Estão aceitando até homem com homem, mulher com mulher, e isso é pecado. E se você continuar nesse erro, você vai para o inferno. O que depender de mim, eu não aceito. Isso de venha como está e fique como está, isso é coisa do diabo, é coisa de Satanás para destruir a noiva de Cristo. Eu acredito sim que você tem que vir, venha como está mesmo, mas aceite ser mudado pelo Espírito Santo. Aceite viver a mudança de Cristo na sua vida. Para que você viva dias de paz, dias sem aflições, dias sem angústias. Para que você viva a plenitude de Cristo. Está na hora da gente despertar. Está na hora da gente acordar. Papai, mamãe, cuide dos filhos de vocês. Cuide dos filhos de vocês. Sentiu que a menina tem um jeitão? Ai, minha filha é bruta. É bruta não. O inimigo está tentando se andar para levar ela. E você não está vigiando. Ah, meu filho é um doce. Um doce não, seu filho tem que ser macho. O inimigo está tentando se andar para levar ele. O que ele vai ser dentro da casa dele com a esposa dele? Que geração é essa que estamos criando? Que geração é essa que estamos aceitando em que a mulher é bruta e o homem é afeminado? Não aceite isso, gente. Não aceite isso, jovem, no meio de vocês, dentro do coração de vocês. Se o diabo está tentando se andar aí dentro, repreenda. Procure ajuda, sim. Antes que seja tarde demais. Antes que seja difícil demais. Todos os dias eu oro a Deus pedindo para blindar a vida desses jovens. Eu vejo um Samuel e o futuro brilhante. E vocês acham que o inimigo não tem fúria e raiva contra a vida do Samuel? Eu vejo a Maiara, uma jovem que não tem tempo ruim para ela. Maiara, vamos limpar a igreja? Vamos limpar a igreja. Maiara, vamos no culto. Vamos no culto. Maiara, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Maiara, vamos evangelizar às 3 horas da manhã. Se bobear, ela vai. E vocês acham que o diabo está feliz com isso? Eu já tenho noção de como vai ser minha noite essa... Mas eu não vou me calar. Eu não fui chamada para ver vocês afundando e deixar vocês afundar. O que depender de mim, vocês vão para o céu comigo. O que depender de mim, eu vou brigar com o inferno sim pela vida de vocês. Sabe por quê? Porque eu sei o valor que vocês têm para Cristo. Eu sei o estrago que vocês podem fazer com o inferno. Quando você se posicionar. Nem o diabo vai parar na sua frente. Porque você vai se posicionar. E o seu posicionamento vai fazer o inferno inteiro andar de ré. E onde você chegar, vai chegar a luz do Espírito Santo. Onde você chegar, a presença chega. Porque chegou um jovem que é cheio da presença de Deus. E onde ele está, diabo nenhum faz bagunça. É isso que vocês têm que querer para a vida de vocês. Podem sim almejar a faculdade, pode sim almejar ser rico. Eu quero ser rico e vou ser rico um dia ainda. Para poder ajudar muita gente. Mas isso não é mais valioso do que a presença de Deus para mim. Não negocio. Não negocio o altar. Não negocio a minha salvação por coisas que amanhã vão ficar aqui na terra. Minha vida não é um mar de rosas não, gente. Tenho minhas lutas, minhas dificuldades, sim. Mas isso, eu entendo e eu sei que o meu Redentor vive. E por fim,
se levantará ao meu favor. Agora, em quem nós estamos crendo? Na promessa do homem? No salário que vai cair na minha conta? E se amanhã não ter mais nada disso? Se amanhã você não tiver mais nada disso? Se amanhã o seu salário sumir da sua conta? E se amanhã você nem está mais presente em nosso meio? Trabalhamos hoje contando com amanhã e nem sabemos como será o dia do amanhã. Fazemos hoje pensando no amanhã. Deixamos de adorar a Deus hoje porque é amanhã. Deixamos de buscar ao Senhor hoje porque é amanhã. Eu deixo de ler a Bíblia hoje porque amanhã. Eu deixo de orar hoje porque é amanhã. E com isso a minha vida espiritual vai morrendo. E eu estou fingindo que não estou vendo. E com isso a minha intimidade com Cristo está indo para o fundo do poço. E eu estou indo para o fundo do poço junto com ela. Porque uma hora a nossa alma grita. E quando a nossa alma grita, o único que pode libertá-la é Cristo. E como nós vamos libertar ela se nós não temos mais a Ele? É momento de renúncia. Eu nem ia entrar nesse lado. Minha palavra era outra. Mas quando eu estava ali, eu falei, Senhor, não quero falar o que eu preparei, não. Eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Sabe por quê? Porque eu posso até não saber da sua vida. Eu posso até não saber da sua história, mas Ele sabe e Ele está falando contigo nessa noite. E Ele está te perguntando até quando você vai permitir que o diabo brinque com a sua vida e destrua a sua história. Até quando você vai deixar o diabo escrever a tua história? Tome hoje o papel e a caneta da mão dele. Entregue nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque quando decidimos viver a vontade de Deus, viver aquilo que Deus nos prometeu, viver nos caminhos, nos planos do Senhor que são melhores e maiores que o nosso, meu amigo, Ele se responsabiliza. E não tem nada melhor do que você entender e saber que Ele está no controle de tudo. Pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir o raio, pode vir dilúvio, pode vir o que quiser vir, porque você está em paz. Sabe por quê? Porque o dono de todas as coisas está no controle da sua vida. Fique de pé. Não sei como é que está a sua vida hoje, mas tem pessoas aqui dentro que precisa recomeçar. Por um momento você permitiu que o diabo falasse aos teus ouvidos e te tirasse do foco. Mas hoje o Pai diz para você, volte, recomece, porque os planos que eu tenho para a tua vida ainda não saíram dos meus projetos.